Faz tempo, irmãos, que eu não estou junto com os irmãos para ministrar a palavra aqui, né? Frente a frente com os irmãos. Isso é muito bom, né? Olharmos no rosto de cada irmão, sentir o calor de cada irmão, o sim e o amém, né? É muito bom. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos dê nessa manhã do seu Espírito, que todos nós estejamos prontos para ouvir o que o Senhor vai falar para nós, né? Senhor, nessa manhã estamos aqui diante da sua presença, debaixo do teu trono, diante da tua igreja, para que o Senhor fale conosco. Desejamos que o Senhor fale sem impedimento algum. Desejamos também que cada coração receba sem impedimento, Senhor, para que haja uma livre comunhão, para que haja, Senhor, algo tremendo nas nossas vidas pelo seu dispensar. Estamos aqui para ouvirmos o que o Senhor diz e guardar no nosso coração aquilo que é da sua vontade. Por isso, venha nos lavar com teu sangue precioso, que nada, Senhor, haja entre nós e ti, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, estava lendo aqui esse nosso estudo, que tem por título Um Exército de Vencedores, aliste-se. E aqui está dizendo que o Senhor Jesus, em Hebreus 10, 13, vamos ler, depois só para nós confirmarmos o nosso compartilhar, Hebreus 10, começar aqui do 11, diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Aqui está dizendo que Jesus fez um único sacrifício e que, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quando alguém faz uma obra completa, ele pode descansar, ele pode assentar-se. O Senhor Jesus, ele veio para fazer uma obra de redenção. E a sua obra foi completa. Quando lá na cruz ele expirou e disse: está consumado. Mas aqui ainda diz que ele está sentado esperando que o Deus possa colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ainda falta algo, todos os seus inimigos. A obra da redenção, Jesus cumpriu cabalmente. Mas os seus inimigos precisam ser colocados por estrado dos seus pés. Ele está no trono, está sentado à direita de Deus. Mas ainda os seus inimigos todos precisam ser subjugados para que ele possa ter um descanso definitivo, para que venha o reino milenar, para que depois venha a nova Jerusalém. Irmãos, e aqui o irmão compartilha conosco que Deus está fazendo essa obra de colocar os inimigos do Senhor ainda sob os pés dele.
E quem é que vai completar essa obra? A igreja. E ele fala que é a parte forte da igreja, os vencedores. Apocalipse 12 nos diz: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A característica desses vencedores, que estão hoje cumprindo o desejo de Deus, ou completando a obra de Deus, essas características estão aqui, irmãos, são características de um cristão normal. Quando nós exercitamos aquilo que já nos foi dado, quando nós nos apossamos das verdades e das realidades que nós temos, que já nos foi dado para a igreja, mediante a morte do Senhor Jesus, irmãos, nós derrotamos o inimigo. Aqui fala que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, irmãos, é para nós tratarmos as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. É um tratamento diante de Deus. A palavra de Deus diz que se nós pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vencedor não é aquele que não peca, é aquele que, quando peca, usa o sangue do Cordeiro. Para quê? Para se aproximar novamente de Deus, para reatar a comunhão com Deus. Deus perdoa os nossos pecados. Por causa da justiça do sangue, Deus perdoa quando nós confessamos os nossos pecados. O problema, muitas vezes, irmãos, é que nós não vamos diante de Deus para confessar os pecados quando erramos. Nós achamos que Deus esquece o pecado como nós achamos que nós esquecemos. Nós não esquecemos. Satanás não esquece. E Deus não esquece quando não é confessado. Permanece, não é limpo, está lá, o escrito da dívida do meu pecado fica registrado. Satanás está nos acusando de dia e de noite. Ele não esquece. Na nossa consciência, nós também não esquecemos, mas quando nós confessamos o nosso pecado, usamos o sangue que é a nossa justiça, nós reaproximamos de Deus. E às vezes, irmãos, muitas vezes na nossa vida, a nossa comunhão com Deus fica cortada, fica embaçada, fica restrita, porque nós não confessamos os nossos pecados e nós não usamos o sangue. Característica de um vencedor é que usa o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi usado uma vez lá na cruz, foi derramado uma vez na cruz para limpar os pecados de toda a humanidade. E quem se apossa dessa verdade tem seus pecados perdoados. Mas, irmãos, sempre baseados na obra desse sangue derramado na cruz, nós podemos nos achegar a Deus. Porque senão não estaria aqui, irmãos. Está aqui como testemunho para nós. Esses vencedores usam e usavam, e sempre usarão o sangue do Cordeiro, que reata a nossa comunhão com Deus.
Louvado seja o Senhor. Esses vencedores, eles usavam a palavra do testemunho. O que é usar a palavra do testemunho, irmãos? É diante de qualquer situação, nós vencemos o inimigo com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando foi tentado, ele venceu o inimigo com a palavra de Deus. Ele proclamou, Satanás proclamou a palavra de Deus para tentá-lo e ele rebateu com a palavra de Deus. Muitas vezes o inimigo vem nos tentar para nós o adorarmos, para nós pecarmos com a nossa carne, para muitas vezes nos tentar, fazendo-nos querer desistir. Mas nós temos que usar a palavra de Deus, dar o testemunho da palavra de Deus. Quando vem alguma coisa, o inimigo nos tentar, nós precisamos usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Precisamos usar o nosso espírito usando a palavra de Deus. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O inimigo muitas vezes vem dizer, você é fraco. Você não vai aguentar. Você não vai poder prosseguir. Isso aqui é demais para você. Eu tenho que dizer na palavra, a palavra está escrita, tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou, ele está em mim. Irmão, quando nós proclamamos a palavra de Deus, essa palavra se torna realidade para nós. A palavra não pode ser simplesmente algo do nosso conhecimento, mas quando temos que se tratar com o inimigo de Deus, temos que usar a palavra de Deus como testemunho daquilo que Deus já fez por nós e daquilo que Deus é para nós. Então, precisamos tratar com Deus a nossa vida usando o sangue do Cordeiro, precisamos tratar com Satanás usando a palavra de Deus, dando testemunho dela. E, em face da morte, não amaram a própria vida. Essa própria vida aqui pode ser a vida física, como muitos heróis da fé fizeram. Não amaram a própria vida, mas se entregaram para dar testemunho da fé que eles tinham. Essa vida aqui pode ser a vida da alma. Não amar a própria vida da alma é tratar com nós mesmos. Então nós tratamos com Deus usando o sangue, tratamos com Satanás usando a palavra e tratamos conosco mesmo usando a cruz, que pode ser uma cruz física e pode ser a cruz, tá certo, que vem matar o nosso ego e a nossa alma. Irmãos, isso é o nosso dia a dia. É ou não é? Temos problemas de pecado, temos problemas de tentações que o Satanás vem nos acusar, vem nos tentar nos enfraquecer, e temos problemas com o nosso ego. E às vezes problema com o irmão, problema com a esposa, com o esposo, e nós não queremos tomar a cruz. Nós não queremos matar, negar o nosso ego, nós queremos sempre estar certo, preservando o nosso velho homem, o nosso ego. Não é verdade? Então, irmãos, quem são esses vencedores? É que tomam a realidade daquilo que Deus já nos deu. Nós temos visto, irmãos, como está o mundo. Você vê a investida do espírito da iniquidade no mundo, como eles têm feito tudo para poder abrir o caminho, criar um ambiente no mundo para que ele possa se manifestar. A palavra de Deus em Tessalonicenses diz que antes da vinda do anticristo, da manifestação do anticristo, haverá a apostasia.
O anticristo não vai se manifestar enquanto não houver apostasia. Primeiro vem a apostasia. O que é apostasia? Uma definição da apostasia que é uma revolta pública contra tudo que é Deus. Mas a apostasia também é um distanciamento da fé daqueles que são crentes. E essa investidura do espírito do anticristo é hoje fazendo com que a apostasia alcance a humanidade. São leis de ideologias, de gêneros, são leis que impõem contra a palavra de Deus, questão de adultério, de homossexualismo, tudo contra a palavra de Deus, eles estão formalizando, tornando isso algo formal, legal. No mundo, para quê? Para abrir o caminho, para criar um ambiente de apostasia, de incredulidade, mais do que isso, de revolta contra Deus. Porque as pessoas, na medida em que são expostas nos seus atos, nas suas atitudes, elas se revoltam contra Deus. Por que você acha que o mundo é contra o cristianismo? Que as pessoas incrédulas, perversas são o cristianismo? Porque são expostas e se sentem agredidas. Então, vêm as leis para dar suporte para isso. Então, o anticristo, quando ele vier, vai estar tudo pronto. Vai estar pronto. Aí ele vai se manifestar, porque não haverá resistência à sua vinda. Mas só que isso, irmãos, respinga na igreja. Todas as atitudes lá fora que nós vemos, respinga na igreja. Nós somos atingidos. Irmãos, e como isso tem atingido o povo de Deus. Aos poucos, essas coisas vão entrando no nosso ser, na nossa mente, nós vamos considerando coisas normais, aquilo que a palavra de Deus diz que é anormal e que é pecado. Inconscientemente, nós vamos assimilando essas coisas. E aí nós passamos, irmãos, a de repente a fazer ou a aprovar, ser cúmplices das obras das trevas. Que o Senhor nos livre, irmãos. Que o Senhor nos livre. Por que eu estou dizendo isso? Porque um vencedor é aquele que está alicerçado na palavra de Deus. Cada dia que passa, irmãos, vai ficando mais difícil sermos absolutos pela palavra de Deus. A apostasia não é não só não crer em Deus, a apostasia é a manipulação da palavra de Deus. É a adequação da palavra de Deus aos nossos sentimentos, às nossas percepções naturais. É a adequação de Deus àquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Isso é apostasia. Também. Louvado seja o Senhor, irmãos, que o Senhor tem dado uma palavra para nós. O Senhor tem nos salvo. A melhor coisa que tem, irmãos, é quando nós estamos na igreja vivendo uma vida adequada. Não é verdade? Estamos libertos. Deus já fez isso por nós. Deus, a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando ouvimos a palavra de Deus e aceitamos o Evangelho, Deus mudou-nos de esfera, de reino. Não estamos mais hoje sob o reino de Satanás. Estamos debaixo de um rei que é Deus. Não é maravilhoso isso? Você saber que você pertence a Deus? Você não está escravo mais
Satanás. Você mudou de dono. Você mudou de dono, eu mudei de dono. Por isso Jesus falou assim, ele não tem nada em mim, eu não tenho nada a ver com ele. Nós não temos nada a ver com Deus, com Satanás. Satanás não tem nada a ver mais conosco, nós fomos libertos, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, nós estamos num outro reino, numa outra esfera. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. Quando a gente olha a figura do povo de Israel, que maravilha aquilo! Deus fez aquelas pragas, libertou com mão forte o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, colocou-os no deserto e sustentou durante 40 anos. Era para ser muito menos tempo, mas por causa da incredulidade, Deus cuidou deles 40 anos. Até que pudesse chegar à boa terra. Oh, que maravilha! Deus hoje também nos tirou do Egito, nos tirou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do seu amor. Vamos dizer que esse reino hoje ainda é um deserto, mas estamos debaixo desse governo, e debaixo desse governo, nesse deserto, nós podemos desfrutar da coluna de fogo, da nuvem de dia, nós podemos desfrutar do maná, que são figuras do que Cristo é para nós. Quando a gente vê o cuidado de Deus, a provisão de Deus para aquele povo, irmãos, nós podemos dizer, Deus também tem o mesmo cuidado para comigo, o mesmo cuidado para com a igreja. Eu sempre digo para os irmãos do grupo, Deus é responsável pela nossa vida. Foi Ele que nos buscou, nos transportou, Ele é responsável pela nossa vida. Não se preocupe. Faltou pão lá, no deserto. Faltou água. Faltou carne. Algumas vezes, né, Deus deixou faltar para provar o coração. E qual seria, irmãos, a atitude verdadeira desses israelitas que muitas vezes nós condenamos? Deveria ser, o Senhor nos tirou do Egito. Né? Não é protestar contra Deus, o Senhor nos tirou do Egito para matar nesse deserto? Não, o Senhor nos tirou, o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor fez tantas coisas. Senhor, e agora? Não tem água, e aí? O Senhor é responsável por nós, cadê a água? Estamos esperando. Senhor, o que está faltando aqui? Senhor, o Senhor é responsável por nós. Na nossa vida não é assim, irmãos, ou nós reclamamos e murmuramos quando falta alguma coisa. Nosso coração deve ser de, Senhor, o Senhor é responsável. Eu não tenho dinheiro para comprar comida amanhã. Os irmãos já passaram por isso? Acho que poucos irmãos passaram. Eu já passei. De desemprego, que eu tinha um cofrinho na minha casa, sabe, daqueles de pôr moedinha, que um dia eu balancei e não tinha nenhuma. Senhor, como é que eu vou fazer com 2 meninos aqui? Eu não vou roubar. O Senhor me tirou do Egito, me colocou aqui, Senhor, cadê a provisão? Senhor, eu não tenho nem uma moedinha para comprar. Daí a pouco liga para mim, minha irmã, Nélia, passa aqui em casa. Tudo bem. Fui a pé na casa dela, cheguei lá. O meu esposo chegou do sítio, toma isso, toma aquilo, toma, leva isso aqui para você. Ela nem sabia. Irmãos, Deus é responsável pela nossa vida. Qual o coração que nós temos de incredulidade ou de crer que Ele é responsável, que Ele vai cumprir a obra dele na nossa vida? Irmãos, o Senhor é responsável. Responsável pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Que bom, irmãos, que Deus cuida de nós. Na jornada no deserto, Deus estava cuidando. Existe uma passagem, eu não consegui encontrar o versículo, depois eu posso dar para os irmãos. Mas Deus cuidava de tal forma que Ele dava testemunho do cuidado dEle para todo o universo. Quando o povo desmontava o tabernáculo, todos os utensílios, irmãos, eram cobertos com peles de texugo, que era uma pele marrom. Mas o único item
que era a arca, era colocada com uma pele marrom e um pano azul por cima. Único. Imagina aquilo no deserto, irmãos, todo mundo carregando os seus utensílios, os levitas carregando os utensílios do templo, e tinha algo lá que dos céus via que era azul. Era a arca, que era o testemunho de Deus, cuidando do seu povo. A arca é o testemunho da presença de Deus. Então Deus deu um testemunho para todas as hostes celestiais, que aquele povo era dele, que ele estava ali no meio, cuidando. Ó Senhor Jesus, Deus é responsável pela sua vida, Deus é responsável pela nossa vida, e Deus é responsável pela vida da igreja. É Ele que tem um propósito para cada um de nós e um propósito para a igreja. Deus está cuidando, irmãos. Vamos confiar, Deus está cuidando. Ele vai cuidar da sua vida. Individualmente, vai cuidar da igreja. Louvado seja o Senhor. Deus providenciou tudo e Deus está providenciando. A única coisa que o povo tinha que fazer, irmãos, a única obrigação que o povo tinha, o único trabalho que o povo tinha de fazer para a sua subsistência, era recolher o maná. O maná era para sustento individual. Sem o maná, eles não poderiam caminhar. Fazendo uma analogia, Deus está cuidando da igreja, Deus cuida de você. Você está debaixo do governo de Deus, mas uma coisa é você buscar o maná. Deus não vai trazer o maná na sua boca, você tem que recolher o maná. Você está aqui, ou tem alguém ouvindo, está recolhendo o maná, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Esse maná é o Cristo dado para nós. Então, irmãos, é muito bom a gente crer que Deus está cuidando de nós. Isso nos dá uma tranquilidade, nos dá segurança, até o conforto, saber que temos um Deus que cuida de nós. O nosso Deus é o nosso Pai que cuida de nós. Mas o Pai coloca a comida na despensa e diz você, come. Ele não coloca na sua boca. E às vezes nós nos sentimos confortáveis com a presença de Deus, com o cuidado de Deus, e não exercitamos o nosso espírito para nos alimentar. Se os israelitas não alimentassem do maná, não poderiam continuar com a jornada. Irmãos, se nós não nos alimentamos, se nós não buscamos a Cristo, se nós não exercitamos o nosso espírito, que é a única, vamos dizer, tarefa que Deus nos deu, irmãos, nós não podemos caminhar, nós não vamos caminhar. Eu sempre lembro de uma irmã, há muitos anos, ela era uma irmã muito, até, vamos dizer, religiosa, espiritual, sempre viveu na denominação, sempre lia a Bíblia, e era uma referência para a sua família. Mas depois eu passei a conhecê-la, ela sofria de uma depressão, de uma tristeza enorme. Ela tinha uma fé, irmãos, que sabia que Deus cuidava dela. Ela tinha uma fé que ela sempre dava testemunho de que ela tinha vida eterna, que Deus estava cuidando dela, que nada ia faltar para ela. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas ela sofria de algo que a perturbava, que não a deixava ser feliz e ser forte.
porque não comia, não exercitava o espírito. Depois o Senhor foi me mostrando. Ela crê que eu cuido dela, mas ela não vai preparar a comida dela para ela se fortalecer. Ela ainda está tomando mingau ainda. Não vai dar conta, não vai se sentir fortalecida. Irmãos, foi isso durante anos eu vi essa irmã. Poucas vezes que eu fui visitá-la, a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas vezes nós temos uma fé de que Deus faz por nós. Cremos na vida eterna, cremos na nossa salvação, mas não conseguimos avançar com força, não conseguimos avançar com diligência, com alegria até, lutando contra o inimigo de Deus. Muitas vezes sendo derrotados, eu olhei e falei, Deus, como é que pode uma mulher dessa, com tanta fé, sendo derrotada, vivendo uma vida miserável? Miserável, irmãos, era o que eu sentia, miserável. Por quê? Muitas vezes deixou de dar palavra de testemunho, tomar a palavra de Deus como testemunho, de fazer com que aplicar a palavra de Deus. Os irmãos entenderam o que eu falei, irmãos? A diferença. Uma coisa é nos sentirmos protegidos. E isso é bom, e nós precisamos que isso cada vez mais seja real na nossa vida, mas por outro lado, buscar o maná. Maná, comer a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E às vezes, irmãos, esse Cristo precisa ser processado na nossa vida. Precisamos exercitar o nosso espírito para isso. Então, irmãos, o que nós precisamos, primeiro, é conhecer a palavra de Deus. Porque a apostasia está aí. Nós não podemos deixar que ela respingue nas nossas vidas. Muito menos nos tornar cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Vamos nos aperceber disso. Quando Deus deixa eu voltar aqui um pouquinho. Por que eu estou falando essas coisas para os irmãos? Porque quando fala de vencedor, muitas vezes nós não nos sentimos assim. Muitas vezes nós não olhamos os irmãos como vencedores. Às vezes vemos uma queda aqui, outra queda ali, e nós vemos um irmão vivendo miseravelmente. Como nós podemos ser vencedores? Dessa forma. Irmãos, isso vai nos afetando. Isso vai nos afetando. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos que crer na palavra de Deus e não deixar que as coisas ao nosso redor nos influenciem, nos desanimam. E muitas vezes as mesmas situações que nós vivemos na nossa vida, as nossas experiências, são de derrotas. E derrotado, algumas vezes nós seremos, sim. Cairemos em pecado muitas vezes, ou algumas vezes, sim, porque senão não precisava do sangue do Cordeiro ainda para nós nos apossarmos dele. Mas, irmãos, precisamos viver uma vida de vencedor. Senão, nós vamos ficar meio que desanimados, simplesmente sabendo que nós temos que ser vencedores. Como ser um vencedor? Está aqui, eu li para os irmãos. Mas, por outro lado, irmão, eu vou tentar explicar para os irmãos, que é algo que tem me afligido até muito. O Senhor
veio como graça. Já veio como graça para salvar a humanidade, não é verdade? Nenhum de nós tem dúvida que nós somos salvos pela graça de Deus. Nenhum de nós temos dúvida disso, que não foi pelo nosso merecimento, que não foram pelas nossas obras, mas foi pelo fato de crermos na obra redentora de Cristo. Nós fomos salvos. É verdade? É ou não é? Nós não temos dúvida disso, irmãos. Que a graça veio por meio de Jesus Cristo. A realidade veio, e essa graça que é o próprio Senhor Jesus, irmãos, morreu ali na cruz, dando-nos a salvação. Essa graça que é, na verdade, irmãos, um favor imerecido nos alcançou. Cristo cumpriu a justiça de Deus para salvar a humanidade. Nós aceitamos esse fato, fomos salvos, porque essa graça trouxe uma salvação para a humanidade. Louvado seja o Senhor por isso, nós não temos dúvida. Agora, irmão, para vivermos essa salvação, nós precisamos de graça. Quando a gente fala isso, irmão, parece que é um chavão, não é verdade? Mas, quando o Senhor nos transferiu de esfera, o Senhor nos transferiu de reino, o Senhor deu para nós um outro modelo de vida. O Senhor deu para nós uma outra estatura de procedimento e de conduta. Quando você pega Mateus 5, 6 e 7, ali mostra uma constituição do reino dos céus. Mostra ali um novo viver de um povo. Irmãos, o Senhor não somente veio cumprir a lei, mas ele elevou a lei e disse para vocês, ó, está aqui, esse é o meu novo padrão. Certo? E nós muitas vezes nos sentimos incapazes, e nós somos incapazes, e nós não conseguimos cumprir a lei. Agora o Senhor aumenta, eleva a lei e fala para nós cumprirmos. Irmãos, Deus não é injusto, irmãos. Deus seria injusto se Ele nos dissesse isso e não nos desse condições de cumprir isso. O Senhor Jesus, Ele veio como Ele é, irmãos, a própria graça de Deus. Ele é o favor que nós recebemos e merecido de Deus. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, mas ele também morreu naquela cruz e ressuscitou e tornou o seu Espírito que dá vida para morar dentro de mim e de você como a graça capacitadora para nós vivermos essa vida nesse reino maravilhoso. Deus fez uma obra salvadora e Deus propiciou para nós uma obra capacitadora. A mesma obra que Deus fez e que salva aquele que crê, é a mesma obra que Deus está fazendo para nos capacitar, irmãos. É a mesma graça, a graça que salva o homem pelo crer, é a graça que salva o homem por receber e ser capacitado. Essa graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só para dizer, irmãos, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, em 1 Coríntios 15:10, irmãos, eu não pretendo esgotar esse assunto, tá? É muito vasto,
mas simplesmente dar princípios para os irmãos. Tá? Em 15:10, diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a graça de Deus comigo. Está aqui? Tá? Muito mais do que eles, é a graça de Deus comigo. Ora, a graça de Deus comigo é Cristo comigo. Então, Cristo é essa graça, irmãos. Por que eu estou falando isso? Por que eu falei tudo com relação, irmãos, à questão da apostasia? É porque nós precisamos estar claros, porque daqui para frente, irmãos, a nossa luta será muito maior. E se nós conhecemos aquilo que de fato é realidade, nós podemos tomar posse. Nós não vamos ser enganados, mas pelo contrário, tomaremos posse daquilo que nós precisamos sobreviver no meio disso tudo que está. Então, irmãos, Cristo é a própria graça. É o favor imerecido para a salvação e é um favor imerecido que nós temos para a nossa capacitação, para nós podermos viver. Virão, irmãos, tentações muito maiores do que somos tentados hoje. Virão provações muito maiores do que somos provados hoje. Virão heresias muito maiores do que nós conhecemos hoje. Tribulações muito maiores, irmãos. E nós só temos um escape: ir ao trono da graça. Quando Paulo teve as revelações, ele disse que foi colocado nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear, para que ele não pudesse se ensoberbecer das revelações. Aquilo deveria incomodar Paulo tremendamente. Ele disse que é um espinho, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Falou aqui, alguns cogitam que era um problema nos olhos, ou uma doença, alguma coisa assim. Mas, de propósito, a palavra de Deus, eu creio, irmãos, que não fala. Por quê? Porque é um espinho. Paulo tinha o seu espinho. E nós temos um espinho, nós temos as tentações. Paulo foi aqui falando que esse espinho foi colocado para que ele não se ensoberbecesse. Era uma tentação a soberba de Paulo. Você tem um espinho, eu tenho. Nós teremos vários espinhos. Aí quando a gente tem esse espinho, o que a gente faz? O que Paulo fez, irmãos? Ele deixou claro aqui para nós como exemplo. Onde ele foi? Senhor, tira esse espinho. Uma vez, duas vezes, está me incomodando, o Senhor está me tentando, Senhor, isso aqui, Senhor, isso aqui, Senhor, como é que faz? 3 vezes Paulo pediu para o Senhor. O que o Senhor falou? A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, você tem fraqueza, você vai enfraquecer muitas vezes. Você vai ser tentado muitas vezes. E aí a palavra de Deus diz assim que nós devemos nos chegar confiadamente junto ao trono da graça. Paulo, quando pediu para o Senhor, ele estava onde? Junto ao trono da graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha como é que eu sinto. Ele fala para aproximamos. Junto ao trono da graça para receber misericórdia e achar graça. Quando eu falei, irmãos, que nós devemos buscar o maná, também precisamos buscar o trono da graça, para poder achar. Só acha quem procura, só acha quem busca, não é
ficando em berço esplêndido, esperando que o Espírito Santo venha, irmãos. Pode até ser que Deus faça um milagre, mas isso não é a vida normal de um vencedor. A vida normal de um vencedor é você ir ao trono da graça para achar primeiro misericórdia. Às vezes, irmãos, nós estamos tão fracos, tão debilitados, que nós não sabemos como clamar, não sabemos como orar, nos sentimos miseráveis, e Deus precisa, então, ter misericórdia de nós. Nós precisamos sentir que Deus tem misericórdia, porque só assim nós vamos diante de Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Olha a minha situação. Olha, Senhor, onde eu posso cair. Olha onde eu estou sendo tentado, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E quando a gente vai ao trono da graça, nós não somente recebemos misericórdia, mas nós achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Sempre vai ter uma ocasião oportuna, irmão, para você ir diante do trono da graça. Sempre. Louvado seja o Senhor. Deus já providenciou, irmãos, tudo que nós precisamos. Se nós queremos seguir a jornada, se nós queremos ser os vencedores, irmãos, oh, Senhor Jesus, temos que buscar o maná, temos que ir junto ao trono da graça. Irmãos, o trono da graça só está disponível porque o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Os irmãos entendem isso? Deus abriu um novo e vivo caminho para nós nos achegarmos junto ao trono da graça. Se nós não vamos ao trono da graça, irmãos, nós estamos desprezando, na verdade, o que Deus fez por nós. O suprimento que Deus está nos dando. Aquilo que Deus tem para que nós possamos seguir a jornada nesse deserto e derrotar os inimigos de Deus. E colocar esses inimigos sobre os pés do Senhor como estrado. Cada vez vai juntando mais inimigo, o Senhor, então, no seu trono, pode descansar nos seus pés. Isso é pela igreja, irmãos. Deus não vai fazer isso sozinho. Ele conta com a igreja, com os vencedores. O Senhor, quando voltou, expulsou Satanás, ele foi com os vencedores. Deus espera um grupo de pessoas. Irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos enxergar isso, irmãos. Dizer sim e amém para o Senhor. Mudarmos a nossa posição. Quando o Senhor chamou o povo de Israel, ele disse que ia fazer de todo o povo um reino de sacerdotes. Não foi? Ele não chamou alguns para ser sacerdotes. Ele chamou todo o povo para ser o reino de sacerdotes. Está lá em Números 19. Infelizmente, o povo caiu, adorou bezerro, mas teve uma tribo que se posicionou ao lado do Senhor. E eles se tornaram sacerdotes e levitas. Eles fizeram o trabalho de sacerdócio. Mas Deus chama todos nós para sermos sacerdotes. Todos nós para sermos sacerdotes. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, aceitar o Jesus como Salvador nos dá a garantia da vida eterna. Certo? A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna só foi dada pela graça de Deus. Oh, Senhor Jesus, mas, irmãos, essa graça não para por aí. Essa graça não se limita a salvar o homem da perdição. Essa graça não se limita a isso. Essa graça, ela se estende para a nossa capacitação, para nós sermos pessoas vencedoras.
Tem muito mais coisa para falar, irmãos. Não daria tempo. Mas eu só queria dizer uma coisa. A mesma importância que essa graça tem para a salvação eterna é a mesma importância que ela tem para nos capacitar. Quem rejeita a graça salvadora, quem rejeita a obra do Senhor Jesus, que foi dada pela graça, irmãos, está condenado. Quem tem a vida tem o filho, quem não tem a vida não tem o filho. Quem não aceita a obra salvadora está condenado. Agora, irmãos, se nós desprezarmos a graça de Deus, irmãos, irmãos, entendem o que eu estou falando? É a mesma graça que salva, é a mesma graça que capacita. Se eu aceito a salvação, eu sou salvo eternamente. Se eu aceito, se eu tomo posse da graça capacitadora, eu vou tornar um vencedor. Eu vou tornar um vencedor. E não somente isso, irmãos. Um vencedor é aquele que foi conformado à imagem do Filho de Deus. Qual que é o propósito de Deus, irmãos? É nos conformar à imagem do Filho dele. Ele nos chamou com esse propósito. Foi ou não foi? Ele nos chamou com esse propósito de nos conformar à imagem do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós só vamos ser conformados com a imagem do Filho de Deus, com o próprio Cristo em nós, com essa própria graça em nós. Toda vez que nós formos ao trono da graça, toda vez que nós buscarmos socorro, formos preenchidos com esse Cristo que é dado por nós, nós somos conformados à imagem do Filho de Deus. Não tem outro jeito, irmãos. 2 Tessalonicenses fala que quando ele vier, ele vai ser admirado nos seus santos, ele vai ser glorificado nos seus santos, vai ser admirado em todos os que creram. Deus vai mostrar para o universo, irmãos, e em Efésios fala, que ele vai mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Glória não, a suprema riqueza da sua graça. Essa graça salvou um perdido, deu vida ao morto e conformou esse homem à imagem do primogênito. Irmãos, Deus tem um propósito, é conformarmos à imagem do Filho de Deus para que esse Cristo se torne o primogênito dentre muitos irmãos. Eu não sei se eu consegui passar para os irmãos a importância de uma coisa que é a graça salvadora, que nós todos amamos, que todos nós adoramos a Deus, e que é a graça capacitadora. Irmãos, tem o mesmo peso. Deus salvou-nos do inferno para nos capacitar, para nos tornar, mediante a graça de Deus, filhos com a imagem do primogênito. O primogênito, ele só vai se tornar um primogênito quando houver muitos irmãos depois de Cristo, conformados à sua imagem. Então, irmãos, desculpe o tempo, mas por que eu estou falando isso? Por que eu comecei a dizer, irmãos, da questão da apostasia? É porque essa apostasia tem respingado na igreja. Tem nos, não é falando igreja, não é só aqui não, nós não, irmãos, na igreja de Deus. Homens de Deus, vivendo como se estivesse no mundo, já com as suas mentes embotadas. Por quê, irmãos? Porque não buscaram a providência de Deus e a capacitação de Deus.
Quando a palavra de Deus nos diz algo, nós temos que ser absolutos. Se nós não damos conta de cumprir a palavra e nós não damos conta, nós temos que buscar socorro. Nós temos que buscar a capacitação. É a graça de Deus. É esse Cristo em nós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Irmãos, infelizmente, não dá para esgotar esse assunto, tá? Eu queria dizer uma coisa para os irmãos resumir aqui. Então, tentar definir a graça de Deus. Porque muitas vezes nós temos a graça de Deus como um favor imerecido, e de fato é. Um favor imerecido, nós não merecemos nada. Deus, tudo que Deus deu para nós é de graça. Foi graça. Esse é o sentido da palavra graça. E nem também tirar da nossa cabeça que graça, a gente vai buscar graça só depois que peca. A gente vai, recebe misericórdia de Deus, e aí, Senhor, me dá graça para eu poder viver um pouco. Não, irmãos, a graça a gente busca antes de pecar. É sermos capacitados para não pecarmos. Então, eu queria só dizer que, tentar resumir essa graça. Que graça é Deus em Cristo. Graça é Deus em Cristo. Não é? Alcançando o homem através da redenção para a salvação eterna. Não é isso? Deus, em Cristo, através da redenção, alcançando o homem para a salvação eterna. Todos nós sabemos disso. Somos salvos pela graça. E estamos sendo salvos pela graça. E que também graça é a provisão toda suficiente do crente, de Deus, para o crente, para cumprimento da filiação. É a capacitação, é a suficiência que nós temos para a filiação. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Deus tem um propósito. Deus não nos salvou do inferno para nos colocar aqui e deixar, não. Ele está cuidando de nós e está provendo para nós tudo o que nós precisamos para nos conformar à imagem do Filho dele. Para termos a plena filiação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Espero que esses princípios, irmãos, esses princípios estejam claros para nós, tá? Nós não... Queria só dizer uma coisa para os irmãos. Talvez a gente não soubesse disso, ou tivéssemos pouco conhecimento disso. Ou talvez, quem sabe, a gente até conheça, mas não pratique isso. Mas, irmãos, diante do que eu estou falando, há duas situações. Tem aquele que aceitou Jesus como seu Senhor, vai chegar diante de Deus. Certo? O que Deus vai falar? Quando estiver lá, entrar no novo céu, na nova terra, esquece para trás. Lá na Nova Jerusalém. Deus vai abrir a porta, não vai? Porque tem a vida eterna, tá certo? Vai chegar um pecador, aquele que não aceitou, o que vai fazer? Vai para fora. Não tem a vida eterna. Está fora da Nova Jerusalém. Isso é fato. Deus providenciou uma salvação eterna. Agora Deus está providenciando uma capacitação. Quando chegar no reino, e nós vivemos uma vida de vencedor, apossando-no do trono da graça capacitadora, é um vencedor. Se nós, irmãos, não dermos valor àquilo que Deus preparou para nós, nós seremos deixados de fora, irmãos.
nas trevas e ranger de dentes. Não é um inferno. Deus vai chegar, mas espera aí, eu fiz tudo, já dei tudo. Por que você desprezou? Senhor, eu nunca soube disso. Eu não sei como é que o Senhor vai agir. Mas o Senhor está falando agora para nós, irmãos. O Senhor quer nos salvar, irmãos, diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo. O Senhor quer nos salvar. Não há nada que nós não possamos cumprir na palavra de Deus. Não há nada que nós não podemos cumprir na palavra de Deus. Se Deus falou para nós cumprirmos, Ele vai nos capacitar. Se nós nos sentimos incapacitados, temos que buscar socorro e capacitação. Tá certo, irmãos? Como eu disse, isso não tem teria muitas outras coisas para falar. Isso não esgota aqui, irmãos, mas apenas os princípios de que nós precisamos buscar isso diante de Deus. A mesma importância, irmãos, desculpe, a mesma importância que tem a graça salvadora para nos livrar do inferno, é a mesma importância da graça capacitadora para nos introduzir no reino. Vamos entenderam? Louvado. Louvado seja o Senhor. Amém.